Vamos começar agora o nosso estudo sobre o decreto 2745, que regula exatamente o processo simplificado, licitatório simplificado, né, somente para a Petrobras. Primeiro vamos começar aqui com a leitura do 1.1. Este decreto, editado nos termos da Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, e do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, com a redação dada pela emenda número 19, de 4 de junho de 1998, disciplina o processo licitatório a ser realizado pela Petrobras para a contratação de obras, serviços, compras e alienações. Bom, vamos fazer primeiro aqui uma introdução antes da gente partir para a leitura do próximo ponto. Vamos ver o seguinte: por que a Petrobras tem que licitar? A Petrobras, para quem ainda não sabe, é uma sociedade de economia mista. E de acordo com o Decreto-Lei 200 de 1966, uma sociedade de economia mista, ela tem personalidade própria, personalidade jurídica de direito privado, porque ela pode fazer todas as transações, né, todas as negociações, participar de todas as licitações, de tudo que uma empresa normal faz, uma empresa do setor privado faz. Porém, ela, para ser instituída, ela tem que ter uma lei que a crie, né, o seu estatuto. Sociedades de economia mista, no caso a Petrobras, ela é uma SA, que tem as ações até à venda na Bolsa de Valores, sendo que o, a União possui a maior parte das ações, ou seja, 50% mais uma ação, com direito a votos. Essas ações aqui todas com direito a voto, ou seja, ela tem pleno controle, embora seja uma sociedade de economia mista, com ações abertas à venda a qualquer pessoa que quiser comprar, mas as decisões finais, né, que é de quem possui as ações, a maior parte das ações, na maioria das ações com direito a voto, é a própria União. Isso também nós vamos ver que é o seguinte: o decreto-lei número 200 também define que as empresas, para comprar, vender não, né, alugar, alienar e solicitar obras e serviços, ela tem que participar do processo licitatório. Essa, essa necessidade, ela foi criada ainda pelo decreto também, né? Ele criou e regulou a licitação até ser revogado pelo decreto-lei também 2.300, isso foi em 86, né? Mais tarde esse decreto ele veio a ser revogado pela lei que hoje ela rege foi revogado pela lei de licitação,
que é a Lei 8666, que até hoje toda administração pública, seja ela direta ou indireta, é regulada por esta lei. Com a intenção de aumentar a competitividade da Petrobras, devido a ser um ramo muito evolutivo, que as empresas investem pesado em desenvolvimento, a Petrobras não podia ficar amarrada a um processo de licitação que a gente sabe que, para evitar até coisas erradas, é cheio de gatilhos. Cheio de gatilhos não seria bem a palavra, seria cheio de proteções, né, para evitar que seja ludibriado o sistema. Então, com isso, a lei 9.478, isso de 97, instituiu o processo no seu artigo 67, instituiu o processo licitatório simplificado. Esse processo licitatório simplificado, ele foi regulado pelo decreto que nós estamos estudando agora, o 2745. Bom, vamos continuar agora. Isso foi mais ou menos uma introdução. Nós vamos continuar agora com o 1.1, né? O item 1.2, aliás, do decreto. A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a realização da obra, serviço ou fornecimento pretendido pela Petrobras e será processada e julgada com observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, bem como da vinculação ao instrumento convocatório o princípio da economicidade e do julgamento objetivo dos que lhes são correlatos. Nesse caso aqui, a Petrobras ela vai licitar quando ela quiser adquirir uma construção, né, uma obra, serviços, compra de equipamentos, materiais de uma forma geral, assim também como alienação. Agora, aqui tem que ser observado os princípios. O princípio da legalidade, vamos botar aqui, princípios da legalidade, estabelece o seguinte: o administrador público só pode fazer só o que a lei determina. Se a lei não determina que você pode fazer, você não pode fazer, diferente do setor privado. No setor privado, ele só não pode fazer o que a lei condena, né? Já no setor público, o princípio da legalidade diz ao administrador público que ele só pode fazer o que a lei determina que ele faça, né? Você tem aqui o outro princípio que ele cita, o princípio da impessoalidade. Esse princípio aqui, ele é bem sugestivo, né? Você tem que ser impessoal. Tudo que você for fazer, você não deve beneficiar, nem prejudicar intencionalmente a si mesmo ou a outros que participem, né? Impessoalidade nada mais é do que você não intervir no processo, para benefício próprio ou para benefício de terceiros. O princípio da moralidade
é justamente que, além do administrador ser ético, né, na administração pública, ele, além disso, ele tem que ainda agir de acordo com os bons costumes da sociedade que ele vive, né, da onde a empresa atua. Esse princípio da moralidade, ele vai variar de acordo com os costumes dos locais, né, onde ele está operando, mas ele tem que respeitar aqueles que são os comuns, os mais aceitos por toda a sociedade, vamos dizer assim. O outro princípio é da publicidade. Nós vamos ver que todo o processo licitatório ele tem que ser completamente publicado de acordo com esse próprio decreto. Ele tem que ser publicado em jornais de grande circulação, em Folha da União, Diário Oficial da União, na localidade onde está sendo, até em jornais que não são de grande circulação, mas que tem uma periodicidade dentro do próprio município, né, Distrito Federal, tem que ser também comunicado nestes para que o máximo de interessados sejam alcançados pela informação. O princípio da igualdade, ele diz que todos os interessados devem ser tratados de maneira idêntica, né, sem discriminação, sem nenhum problema a respeito de discriminar essas pessoas. Não podem ser discriminadas as pessoas, né, por raça, por credo, por outra coisa qualquer. Bom, a única discriminação que nós vamos ver que vai poder acontecer é no caso de falta de técnica para o serviço empreitado. Mas isso aí não é uma discriminação, né? Isso é uma realidade. O princípio da economicidade. O que é o princípio da economicidade? A proposta que vai ser escolhida vai ser a mais vantajosa. Realmente, em alguns casos vão ser a mais barata, em outros vão ser observado a técnica e o preço, né? No caso, o resultado final, o benefício total da proposta. E o último princípio, que é o do julgamento objetivo. Esse julgamento objetivo é justamente o julgamento ocorrer naqueles trâmites, né, que foram determinados no edital ou na carta convite, como nós vamos ver mais adiante, a respeito da própria licitação. Bom, vamos continuar agora no 1.3. Nenhuma obra ou serviço será licitado sem a aprovação do projeto básico respectivo, com a definição das características, referências e demais elementos necessários ao perfeito entendimento pelos interessados dos trabalhos a realizar, nem contratado sem a provisão dos recursos financeiros suficientes para sua execução e conclusão integral. Ou seja, para uma obra, primeiro tem que ter o projeto pronto. O projeto tem que estar pronto, com o máximo de detalhes, para que a pessoa que for concorrer àquela licitação saiba exatamente o que vai ser feito. Né? Porque se você entra com a Petrobras, ela bota um projeto ainda não definitivo, faz a licitação e depois, de acordo com a finalização do projeto, a empreiteira que ganhou, né, a empresa que ganhou a licitação, vai verificar que aquele custo, né, aquele preço que ela deu para poder concorrer na licitação, não ficou de acordo com o projeto final. Então o projeto tem que estar pronto antes, até mesmo porque de repente a empresa que ganhou a licitação, né, licitante vencedora, ela pode descobrir que tem algumas novas nuances no projeto que ela não tem técnica para fazer, ou seja, se ela tivesse aquele conhecimento prévio, ela não teria perdido o tempo dela, né, com o processo licitatório, uma vez que ela já não teria capacidade. Ou serviços também, você tem que ter detalhado
tudo que você quer, mesmo que seja limpeza de banheiro, né, um serviço simples, mas tem que estar detalhado, com tudo, com todos os itens que vão compor o contrato. A compra, as especificações devem ser feitas, né, de acordo a extinguir qualquer dúvidas, porém, lembrando que para compra de equipamentos, de materiais, nós não podemos ter no ato licitatório, né, no edital, coisas que determinem uma determinada marca, né? Então isso é um outro ponto que vai ter que ser visto mais adiante, é que a especificação de compra, eu não posso pegar essas especificações de um fornecedor exclusivo, né, e pôr aquelas especificações no meu edital, porque os outros não vão ter. Então a gente tem que ser de uma forma genérica, embora que com todos os detalhes, mas de uma forma genérica. Eu não posso mencionar nem em pensamento a questão de marca, né? E alienação, a gente tem que no caso é a Petrobras oferecendo um bem, né? No caso aí, se ela quiser alienar um poço de petróleo, ela vai falar, ó, o poço de petróleo está ali, tem tais características, tudo detalhado nos seus pormenores, para que a empresa licitante que vai contratar com a Petrobras, que é a vencedora, ela vai chegar ao local e vai verificar, realmente a descrição bate. Porque também, se não for, ela pode querer voltar atrás no contrato, isso vai gerar multas, perda de tempo, né, prejuízos de uma forma geral para a sociedade, né, porque afinal de contas o dinheiro da Petrobras é da sociedade, é do governo, é público, né? E o que acontece? Essas empresas também que vão participar da licitação, elas têm que ter a ideia do custo global do contrato, que é para justamente saber se elas têm recursos suficientes, né, para saber se elas podem arcar com os problemas que podem ocorrer, e também por parte da própria Petrobras ter uma ideia total do custo e saber se aquele dinheiro, né, se aqueles recursos financeiros já estão realmente provisados para o caso dela não ficar devendo depois que a empresa for lá, acabou o serviço ou entregou o bem, né? No caso de alienação não, mas no caso de obras, serviços e compras, ela vai ter que ter esse dinheiro já em caixa, para ficou pronto, foi entregue, foi prestado o serviço, ela tem que pagar. Ela não pode ficar enrolando o contratado. O 1.3, 1.1, ele diz que, quando for o caso, deverão ser adotados antes da licitação as providências para a indispensável liberação, utilização, ocupação, aquisição ou desapropriação dos bens necessários à execução da obra ou dos serviços a contratar. Isso aqui, geralmente, quando você vai construir uma grande empresa, você tem que desapropriar fazenda, tem que desapropriar terreno de alguém, isso tem que ser feito antes do processo licitatório. Porque senão a empresa que ganha a licitação, ela fica lá esperando a vida inteira você conseguir desapropriar lá um sítio, né, que compõe uma área que vai ser construída. Então isso não é legal, isso tem que ser totalmente feito antes mesmo do início da licitação. Nenhuma compra será feita sem adequada especificação do seu objeto e indicação dos recursos financeiros necessários ao pagamento. As compras realizadas pela Petrobras deverão ter como balizadores. Aqui são três balizadores, né, que a lei, o decreto define, que é o princípio da padronização, as condições de aquisição e pagamento e definição das unidades e quantidades em função do consumo e utilizações prováveis. Quando a Petrobras vai comprar, ela não pode fazer uma compra a cada dia, até mesmo porque o processo licitatório, a gente vai ver mais tarde que tem os prazos necessários para
confecção do edital, né, antes a delineação de todas as características do produto a ser comprado, da obra a ser executada, do serviço a ser contratado. Então isso leva tempo, depois o edital tem um tempo para rodar, e isso tudo tem um custo interno para a Petrobras, né? Isso não é de graça. Tem lá os funcionários que vão trabalhar, tem toda a estrutura necessária para manter para fazer a licitação de uma forma geral. Então isso tem que ser mais ou menos que planejado de forma que ocorra até todo dia, se for preciso, mas para aqueles casos eventuais, né, aqueles consumos mais consagrados, o cara vai ter que saber mesmo dosar ao longo do tempo. Então, o princípio da padronização que importa, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica de garantias oferecidas, condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Não tem graça o cara só porque vai vender para a Petrobras pegar e botar o preço muito mais alto, né? As condições têm que ser semelhantes como se ele vendesse para uma outra empresa qualquer. Definição das unidades e quantidades em função do consumo ou utilizações prováveis, né? Que é justamente você fazer a projeção do teu estoque e de duração desse estoque para poder você saber mais ou menos quando você vai precisar licitar novamente. Estão impedidos de participar de licitações na Petrobras firma ou consórcio de firmas cujos integrantes, sócios detentores de mais de 10% do capital social, responsáveis técnicos, bem como as respectivas subcontratadas, haja alguém que seja diretor ou empregado da Petrobras. Ressalvada a hipótese de contratação global, que não poderá concorrer à licitação para execução de obra ou serviço de engenharia pessoa física ou empresa que haja participado da elaboração do projeto básico ou do projeto executivo. Isso aqui é as pessoas que já estão trabalhando diretamente na Petrobras, eles impõem algumas dificuldades que é para poder exatamente não fomentar, né, a falta de moralidade no processo, a falta de impessoalidade no processo, entendeu? Justamente eles não estão tentando uma forma de não permitir que isto aconteça. No caso, as pessoas que participam diretamente dos projetos, seria como se fosse uma vantagem, né, sobre os outros. Então, também retira a carga de impessoalidade do processo. Então, elas ficam vedadas de poder participar, né? Empresas que já atuam na Petrobras e os próprios empregados de alto escalão, né? No 1.61 é permitida a participação do autor do projeto ou da empresa que se refere ao item anterior, né, na licitação de obra ou serviço na sua execução como consultor técnico exclusivamente a serviço da Petrobras. Então, o cara que participou do processo, ele pode ser assistente técnico, né? Ele pode ser consultor, mas exclusivamente a serviço da Petrobras. Ele não vai estar a serviço das empresas que participam, né, da licitação de uma forma geral. O ato convocatório da licitação conterá sempre disposição assegurando a Petrobras só o direito de, antes da assinatura do contrato correspondente, revogar a licitação ou ainda recusar a adjudicação à firma que, em contratação anterior, tenha revelado incapacidade técnica, administrativa ou financeira a critério exclusivo da Petrobras, sem que disso decorra para os participantes direito a reclamações ou indenizações de qualquer espécie.
No caso aqui, é aquele princípio, né, da economicidade, ela, a Petrobras ela pode voltar atrás, mesmo tendo encontrado um preço mais barato, né, que seja mais vantajosa que as promessas, se essa empresa que prometeu isso tudo não for uma empresa, se for uma empresa com histórico ruim. A empresa já deixou a Petrobras no furo, né, uma vez anterior, numa contratação anterior. Então a Petrobras pode chegar lá na hora de assinar o contrato com esse camarada e dizer para ele, ó, não, você já me deixou na mão uma vez, eu não vou assinar o contrato novamente contigo. Isso é uma prerrogativa que o decreto apresenta, né? E todo ato convocatório deverá ter esse dispositivo. Porque, como eu já falei, o processo licitatório ele não é de uma hora para outra. Então, naquele meio termo, a empresa pode dar uma relaxada, ganhou a licitação, mas já no finalzinho do contrato, antes de assinar um novo contrato, deu uma relaxada, pisou na bola, né? A Petrobras não vai renovar com ele, mesmo ele tendo ganhado a licitação. No procedimento aqui vamos aqui agora para o 1.8. No processamento das licitações, é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos convocatórios cláusulas ou condições que restringam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade da sede ou domicílio dos licitantes. Quando aqui na lei assim, quando você fala assim domicílio dos licitantes, geralmente domicílio, local, praça, qual mais? Tá, isso aqui tudo geralmente refere-se a um município. Né? O domicílio, no caso, município. Ah, eu não faço contrato com empresas que têm as suas atividades no município do Rio de Janeiro, ou no município de São Paulo, ou no município qualquer um outro por aí por fora. Não pode haver nada disso no próprio edital, onde vai estar sendo convocado, né, as empresas para participarem da licitação. Então, nesse caso, restringam o caráter competitivo da licitação, estabeleçam preferência ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes. Então, não podemos ter isso no edital. O 1.8.1, a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis a todos os interessados os atos de seu procedimento. Sempre que economicamente recomendável, a Petrobras poderá utilizar-se da contratação integrada, compreendendo a realização do projeto básico e ou detalhamento, realização da obra e serviço, montagem e execução de pré-testes, pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto com a solidez e segurança especificadas. É como você chegasse aqui para uma empresa qualquer e falasse assim, ó, nós precisamos de alguém que faça um navio. Agora, esse navio, ele tem que ser verde a parte de baixo, amarelo a parte de cima, ter as velas de 5 metros de altura. Agora, eu não tenho projeto, não tenho nada, eu quero que você me entregue um produto completo com tais especificações. Aí a própria empresa vai fazer, a empresa licitante vencedora, né, vai fazer todo o projeto, todo o estudo de estrutura, vai fazer os testes, vai fazer
toda a realização, toda a montagem, vai entregar para a Petrobras um navio vermelho embaixo, amarelo em cima, com as velas de não sei quantos metros, funcionando perfeitamente de acordo com o que foi especificado. Isso aí, ela dá a receita do bolo para a empresa, né, vencedora da licitação, e essa empresa vai entregar o bolo pronto, de preferência já fatiado, que fica mais fácil para a gente comer, e sem nenhum defeito. Isso também é uma das modalidades que a Petrobras pode contratar. Sempre que reconhecida na prática comercial e sua não utilização em portar de perda de competitividade empresarial, a Petrobras poderá valer-se de mecanismos seguros de transmissão de dados à distância para fechamento de contratos vinculados às suas atividades finalísticas, devendo manter registro nos entendimentos e tratativas realizados e arquivar as propostas recebidas para fins de sua análise pelos órgãos internos e externos de controle. Com o objetivo de compor suas propostas para participar de licitações que precedem as concessões de que trata a Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Petrobras poderá assinar pré-contratos mediante a expedição de cartas-convite, assegurando preços e compromissos de fornecedores de bens e serviços. Os pré-contratos conterão cláusulas resolutivas de pleno direito sem penalidade ou indenização a ser exercida pela Petrobras no caso de outro licitante ser declarado vencedor, e serão submetidos à apreciação posterior dos órgãos de controle e de fiscalização. Bom, isso aqui, na verdade, é a Petrobras, quando ela vai fazer tomada de preços, né, ela pode assinar pré-contratos, né, com as empresas participantes das licitações, né, que têm interesse em participar das licitações, sendo que esses pré-contratos eles possuem cláusulas, né, que causem a extinção completa dos direitos adquiridos através de um pré-contrato, de forma que a empresa que perder a licitação não tenha nenhum direito posteriormente. Bom, aqui fica a primeira parte. Demorei um pouquinho mais do que pensei. Pensei de ficar em torno de uns 20 minutos, mas nós fizemos aqui uma introdução ao decreto 2745, vimos o que a Petrobras representa como setor público, né? É uma empresa de personalidade jurídica de direito privado, ou seja, pode fazer todas as transações que uma empresa privada qualquer pode fazer, só que ela tem que ter uma lei que a crie, né? Geralmente, sociedades de economia mistas são para atividades de exploração, ou melhor, exploração, vou escrever aqui, exploração de atividades econômicas. Quando você não tem atividade econômica, você pode ter uma empresa pública, né, uma empresa pública de direito privado também. No caso aí nós temos o BNDES, né, que é um grande exemplo de uma empresa pública, mas de direito privado. Ela pode fazer todas as transações que uma empresa privada pode fazer, mas ela também tem que ter uma lei que a crie, né, e ela explora atividades e ela faz parte do sistema financeiro nacional e apoia em tudo as decisões, né, financeiras do nosso estado, do Brasil.
A Petrobras ela é uma sociedade de economia mista porque ela explora atividades econômicas, né? A extração do petróleo, o refino do petróleo, a confecção, a fabricação, a produção de produtos derivados de petróleo. Com isso aí, fizemos uma introdução, mais ou menos aí, porque realmente eu não sou professor de direito, né? Então não consigo, não tenho todos aqueles vocábulos, né, usados em direitos, mas de uma forma geral é mais ou menos isso aí que nós vamos ver em todo o decreto 2745, né, nos próximos capítulos, que não são todos que vão ser cobrados na prova, né, mas nós vamos dar uma olhadinha em todos eles, vamos perder mais tempo, né, ou melhor, ganhar mais tempo naqueles que são exatamente os que são pedidos, vão ser pedidos na prova. Até a próxima. Obrigado.